A Guerra do Paraguai, travada entre 1864 e 1870, destaca-se como um dos eventos mais significativos da história da América do Sul. Esse conflito brutal engolfou o coração do continente, colocando o Paraguai contra as forças combinadas de Brasil, Argentina e Uruguai. As origens da guerra foram complexas, enraizadas nos desafios da formação do Estado-nação na Bacia do Prata e alimentadas por ambições políticas e rivalidades econômicas. A Guerra do Paraguai foi um ponto de virada, remodelando drasticamente o cenário político da região e deixando um legado de devastação e ressentimento que persistiria por gerações. A guerra foi um choque de ambições e ideologias, um microcosmo das lutas mais amplas por poder e influência que caracterizaram o século XIX. Foi um testemunho das forças duradouras do nacionalismo, militarismo e das realidades, muitas vezes brutais, das relações internacionais. Compreender a Guerra do Paraguai é crucial para entender as dinâmicas históricas que moldaram a América do Sul moderna. Este ensaio mergulha nas complexidades deste conflito crucial, examinando suas causas, eventos-chave e consequências duradouras. Este conflito, conhecido em alguns países como a Guerra da Tríplice Aliança, foi um divisor de águas na história da América do Sul. Teve um impacto profundo na demografia, economias e estruturas políticas das nações envolvidas. Também deixou uma marca indelével na memória coletiva da região, moldando identidades nacionais e influenciando as relações internacionais por décadas. A escala do conflito foi sem precedentes na história da América do Sul. Foi uma guerra total, com o Paraguai mobilizando grande parte de sua população, incluindo mulheres e crianças, para se defender das forças invasoras. A guerra foi caracterizada por sua brutalidade e pelo alto número de baixas, com estimativas que variam de centenas de milhares a mais de 1 milhão de mortos. Para entender a Guerra do Paraguai, é preciso primeiro entender o contexto em que ela surgiu. Meados do século XIX, foi um período de intensa construção nacional na América do Sul. Após décadas de domínio colonial sob os impérios espanhol e português, a região passava por uma transformação dramática. Novas nações estavam surgindo, ansiosas para afirmar sua independência e forjar seus próprios destinos. A Bacia do Prata, em particular, era uma região de imensa importância estratégica e econômica, lar de hidrovias vitais e terras férteis. Isso a tornou um ponto focal para competição e conflito. O Paraguai, sob o governo de José Gaspar Rodrigues de Francia e seus sucessores, havia seguido um caminho único de isolamento e desenvolvimento. Francia, conhecido como El Supremo, implementou uma série de políticas voltadas para alcançar a autossuficiência paraguaia e a independência de seus vizinhos maiores. Isso incluiu controle estrito sobre o comércio, desenvolvimento de indústrias locais e a criação de um poderoso aparato militar. No entanto, os vizinhos do Paraguai, nomeadamente Brasil e Argentina, nutriam suas próprias ambições de domínio regional. Eles viam a independência e a força crescente do Paraguai com suspeita, temendo seu potencial para romper o equilíbrio de poder. Essas tensões foram ainda mais exacerbadas por disputas territoriais e controle sobre hidrovias vitais, particularmente os rios Paraná e Paraguai, que eram essenciais para o comércio e acesso ao interior do continente. As nações recém-formadas da região eram caracterizadas por instabilidade política e divisões internas. Lutas pelo poder entre governos centrais e caudilhos regionais, ou homens fortes, eram comuns. Essas divisões internas frequentemente transbordavam para os assuntos internacionais, complicando ainda mais as relações já frágeis entre essas jovens nações. O palco estava armado para um conflito que testaria os próprios alicerces desses estados nascentes. Ao contrário de algumas interpretações históricas, a Guerra do Paraguai não foi simplesmente um produto do imperialismo britânico,
embora as pressões externas certamente tenham desempenhado um papel. O conflito estava profundamente enraizado em rivalidades regionais, ambições políticas e nas complexidades da construção nacional na Bacia do Prata. As políticas isolacionistas do Paraguai, embora promovessem a estabilidade interna e o desenvolvimento econômico, também geraram suspeita e ressentimento entre seus vizinhos. Um dos principais pontos de discórdia era o controle do Rio de la Plata e seus afluentes. O Paraguai, sendo um país sem litoral, dependia fortemente dessas hidrovias para seu comércio e comunicação com o mundo exterior. Brasil e Argentina, por outro lado, buscavam manter seu domínio sobre essas artérias vitais, muitas vezes impondo restrições à navegação paraguaia. Disputas territoriais também alimentaram as chamas do conflito. As fronteiras entre o Paraguai e seus vizinhos eram mal definidas e contestadas, com ambos os lados reivindicando vastas extensões de terra. Essas disputas, muitas vezes remontando à era colonial, tornaram-se cada vez mais acaloradas à medida que as nações consolidavam seu poder e buscavam expandir seus territórios. As ambições políticas dos líderes da região também desempenharam um papel significativo na preparação para a guerra. Francisco Solano Lopes, que sucedeu seu pai como presidente do Paraguai em 1862, herdou uma nação com um exército poderoso e um senso de orgulho nacional. Lopes alimentava ambições de estabelecer o Paraguai como uma grande potência regional, desafiando o domínio do Brasil e da Argentina. Sua política externa agressiva e o fortalecimento militar aumentaram ainda mais as tensões na região. Seção 4. A faísca. Se acende. A crise uruguaia e a eclosão da guerra. O gatilho imediato para a Guerra do Paraguai foi a Guerra Civil Uruguaia, que eclodiu em 1863. O Uruguai, como seus vizinhos, era atormentado por instabilidade política e divisões internas. O conflito opôs o Partido Blanco no poder, apoiado pelo Paraguai, ao Partido Colorado, que tinha o apoio do Brasil e da Argentina. Este conflito interno no Uruguai rapidamente se transformou em uma crise regional, arrastando as potências vizinhas para a briga. O Brasil, sob o governo de Dom Pedro II, viu o conflito uruguaio como uma oportunidade para afirmar seu domínio na região e conter a crescente influência do Paraguai. A Argentina, sob o presidente Bartolomé Mitre, também tinha seus próprios interesses no Uruguai, buscando impedir a ascensão de um poder hostil em sua fronteira leste. O Paraguai, sob Solano Lopes, via a situação no Uruguai como uma ameaça direta à sua segurança e interesses regionais. Lopes considerou inaceitável a potencial queda do governo Blanco e a instalação de um regime pró-Brasil em Montevidéu. Em dezembro de 1864, tropas paraguaias capturaram um navio a vapor brasileiro, o Marquês de Olinda, no Rio Paraguai, marcando o primeiro ato de agressão aberta. Este incidente provou ser a faísca que acendeu o barril de pólvora. O Brasil respondeu declarando guerra ao Paraguai em 18 de dezembro de 1864. A Argentina, pressionada pelo Brasil e cautelosa com as intenções do Paraguai, seguiu o exemplo em março de 1865. As duas nações, juntamente com o governo liderado pelos colorados no Uruguai, formalizaram sua aliança com a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança em maio de 1865, solidificando os lados opostos no que se tornaria um conflito longo e sangrento. Seção 5. Ofensiva inicial do Paraguai. Uma nação em armas. Nos estágios iniciais da guerra, o Paraguai surpreendeu seus oponentes com ofensivas rápidas e ousadas. Sob a liderança de Solano Lopes, o Paraguai havia se preparado para a guerra por anos. O exército paraguaio, bem treinado e motivado, defendia sua pátria da agressão estrangeira. Lopes lançou um ataque de 2 flancos. Uma coluna invadiu Mato Grosso, capturando Corumbá. Essa manobra visava interromper as linhas de abastecimento brasileiras.
A segunda coluna invadiu Rio Grande do Sul e Corrientes. Esses sucessos iniciais chocaram os governos do Brasil, Argentina e Uruguai. A Tríplice Aliança começou a mobilizar suas forças para um conflito prolongado.